Olá, este é o Estúdio Tribuna Online, programa de entrevistas da Rede Tribuna, gravado no Tribuna Lab. Neste episódio, nós vamos falar sobre compulsão por compras. Fim de ano tem 13º, Natal, Réveillon, vários momentos que podem servir como gatilho para quem sofre deste tipo de transtorno. E para falar deste assunto, nós convidamos aqui no estúdio Alexandre Brito. Ele é psicólogo, mestre em psicologia institucional e psicanalista. Também desenvolve mentoria em educação financeira com ênfase nos aspectos psicológicos e comportamentais. Alexandre, seja bem-vindo ao nosso estúdio. Obrigada por ter aceitado o convite e compartilhar seu conhecimento conosco. Eu que agradeço, fico muito feliz de estar aqui, podendo conversar sobre um assunto tão importante, principalmente nessa época do ano, não é verdade? Verdade. Então vamos começar pelo conceito, né? O que seria a compulsão por compras? Olha, a compulsão por compras, ela é como se fosse um impulso, que depois a gente pode até fazer essa diferença, mas esse impulso, vamos dizer assim, ele não cede, ele não cessa, ele não para. Ou seja, na compulsão por compras, você não consegue controlar quando você tem qualquer oportunidade ou possibilidade de fazer uma compra. E qual que é o grande problema da compulsão? O grande problema da compulsão é que ela traz necessariamente prejuízos. E não só prejuízos financeiros, traz prejuízos para o relacionamento, pode trazer prejuízos também para a administração financeira da casa. Hoje, como nós temos com muita facilidade, né, essa questão da internet, o acesso às lojas virtuais, isso pode fazer com que você consuma com mais frequência. E também uma outra questão psicológica que afeta muito, sabe o que é? Você não tem mais aquele dinheiro na carteira, é um dinheiro virtual. E por ter esse dinheiro virtual, é como se você não visse o dinheiro, não sentisse ele saindo como uma compra num cartão de crédito. Então, para a gente abrir a conversa, a compulsão tem essa relação de você não controlar esse impulso, ele ser constante e trazer algum prejuízo. Qual que seria a diferença entre impulso e compulsão? Olha, no impulso pela compra, você tem algo mais pontual. É vamos dizer assim, uma perda de controle naquele momento. E é muito comum no impulso, né, nessa compra que você faz ali sem pensar, sem planejar, tem algumas armadilhas psicológicas. A armadilha psicológica mais comum da compulsão é o eu mereço. E quem não acha que merece, não é verdade? Você sempre está achando que merece algo, principalmente se você passou por um dia ruim, uma semana ruim, um mês ruim, alguma dificuldade, uma tensão, um problema no trabalho, um problema na família, um problema na escola, e você pensa o seguinte: mas eu mereço aquela coisa que vai me dar um prazer imediato. Então, outra questão psicológica, esse prazer imediato pela compra, pelo consumo. Então, o impulso, vamos dizer assim, ele é agudo no sentido de, naquele momento ali. Por exemplo, quando você tem uma dor de cabeça, você fica enjoada, você acorda com dor de cabeça, né? Mas isso não é comum, nós chamamos de agudo, é pontual. Esse impulso, ele é pontual. A compulsão, ela pode se assimilar, por exemplo, com quem tem enxaqueca recorrentemente. Percebe? Então, seria um comparativo para quem está nos assistindo entender melhor, mas nesse sentido. Quais que seriam as características mais comuns desse transtorno compulsivo por compras? Porque o senhor falou da questão dos prejuízos, né, econômicos e tal, da compra escondida, prejuízo até no casamento. Mas em relação aos sentimentos, assim, o que a pessoa sente antes de efetuar essa compra, o que ela sente depois e as outras, né, consequências? De sentimento, é muito comum ter o sentimento de vazio, de necessidade, de tentar preencher isso com alguma coisa. Então isso é muito comum, não é uma regra geral, mas é o sentimento mais comum que a gente encontra quando alguém está nesse movimento de uma compulsão por compras, supondo que esse objeto vai te trazer o quê? Uma perfeição, te completar, entendeu? Então, e é sempre tentando algo te completar, e nunca completa, né? A verdade é essa. O primeiro sentimento é esse.
Segundo sentimento mais comum, a culpa. Porque depois que você compra, vem um arrependimento, um remorso, uma culpa em relação àquilo que você comprou, né? Porque você sabe que isso que você está fazendo é muito parecido com um vício. E o que nós temos nos vícios, Verônica? Você, nos vícios, começa a consumir mais. Porque já não é só suficiente você só consumir aquela quantidade. Então, é que nem as drogas mesmo. Eu estou fazendo uma comparação direta. Sim. Então, você começa a consumir mais, você começa a ter mais prejuízos, você começa a perder o controle. Tem uma relação ali disso, de tentar lidar com esse vazio, com essa dificuldade, dentro de uma sociedade que te incentiva o tempo todo a comprar, mesmo quando você não precisa. O transtorno, ele é uma doença ou ele é um sintoma? Então, a compulsão, ela, ao mesmo tempo que ela é causa, ela é efeito. Porque vai gerando uma bola de neve, né? Você tem esse vazio, aí você compra, não preenche, aí você se sente mal, aí compra porque se sente mal. Uhum. E assim vai. Pode ser uma consequência, então, da depressão, Isso. de outras... Pode ser uma comorbidade, que a gente chama, né? Quando que tem uma ligação com uma doença, né? Uhum. Uma doença que se liga a outra, né? Um adoecimento que se liga a outro, né? De junto e morbidade de algo que te mortifica, que te destrói, que te traz um sofrimento. Por isso, comorbidade, vem junto com outro sofrimento. Então, pode acontecer com outros transtornos mentais. Então, você pode desenvolver uma compulsão por compra isoladamente, apenas a compulsão, ou a compulsão como um efeito, uma comorbidade de uma outra patologia, de um outro transtorno. Agora, no final do ano, vem 13º, Natal, Réveillon, aquela vontade de viajar. Com certeza. E aí, nessa época do ano, assim, a gente tem mais gatilhos, digamos assim, situações que possam se tornar gatilhos para quem sofre com compulsão? Nossa, com certeza. Só olha as vitrines, entra na internet, porque hoje a internet tem uma inteligência que você se assusta, né? Eu falo aqui sapato, eu abro meu celular, tem uma foto de um sapato para ser vendido, né? Então tem, na verdade, tem esses pontos que vão, de alguma forma, estimulando. Então o mercado, ele tem um vínculo financeiro, né? Ele visa o lucro, a circulação de produtos. Então ele produz na Black Friday agora, no Natal, no Réveillon, seja quando for, vão ter várias ofertas, né, que vão criar condições para que você viva uma relação de comprar e substituir. Hoje também tem um grande problema. A gente não fica com um objeto e tem um certo valor em relação a ele. Ele se desvaloriza muito rápido. Até as relações humanas se desvalorizam muito rápido, né? Que o Bauman, um autor, um sociólogo, antropólogo, chama até de amor líquido, né? Que do mesmo jeito que vem, vai. Então, toda essa questão de mercado social, etc., aumentam enquanto um disparador para você poder desenvolver o impulso e, dependendo da estrutura, da pessoa, do sujeito, pode levar, sim, a essa compulsão. E como oferecer ajuda? Quem tem algum parente, algum amigo nessa situação, como que a pessoa pode fazer, né, assim, de uma forma mais assertiva, de se colocar à disposição para ajudar? Uma das coisas que você pode, em primeiro lugar, é conversar com a própria pessoa, o que ela percebe que ela mesma pode estar tendo problemas com ela mesma. E você pode sempre, de um modo assertivo, né, como você traz, tocar nesse ponto. Olha, eu estou percebendo, será que realmente isso está acontecendo com você? Porque se está, eu estou aqui para poder te ajudar e não julgar. Porque a grande dificuldade de quem quer ajudar é que já chega julgando, já chega condenando, já chega colocando ordem em posição. Não é o melhor caminho. O melhor caminho é você escutar a pessoa, não julgar, chegar sem julgar, chegar sem dar conselho, esquece o conselho. Chegar de um modo em que a pessoa se sinta acolhida e aí ela vai poder se abrir com você sem que você condene ela.
Mas como fazer? Porque tem muita gente que chega para falar e já chega, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então, como fazer a pessoa se sentir acolhida? Perguntando para ela o que ela está achando da vida financeira dela agora, como que eu posso te ajudar nessa sua dificuldade, o que você tem tido de prejuízos, se você está alcançando os seus sonhos ou não. Você está tendo dificuldade para chegar onde você quer? Ou você pode falar suas percepções. Eu tenho percebido que você está assim, né, com essa dificuldade. Eu vejo que ao invés de você ter comprado o que era essencial, você comprou algo supérfluo. Como é que é isso para você? É algo que você está controlando ou não? Porque se eu puder te ajudar, aí você oferece ajuda e se mantém disponível. E você pode, inclusive, na hora de oferecer ajuda, já ter, dependendo, ofertas de possibilidades profissionais para essa pessoa. É isso que eu queria saber, assim, se mesmo que naquele momento a pessoa não admita, mas se ela procurar ajuda mais tarde, né, te procurar mais tarde o que fazer. Isso é fundamental, porque às vezes quem está numa compulsão, ela não acha que tem problema, né? Então ela pode ficar hostil com você. Você não pode revidar na mesma moeda, mas dizer, ok, tudo bem, você está dizendo isso, não tem problema, mas eu estou aqui. E se você quiser fazer isso todo santo dia, você pode fazer, né? Olha, mas eu estou aqui, se precisar, fala comigo. Não quero, né, brigar, confusão, não quero discussão. E você pode chegar também, inclusive, dependendo do seu nível de intimidade com a pessoa, fazer até mesmo um curso de educação financeira com ela. Tem muitos canais hoje, né, de podcast, videocast, YouTube, que você consegue assistir educação financeira de um modo completo, beabá, passo a passo, assiste junto com a pessoa também, né? Se for um caso grave, pessoal, que está ali trazendo transtornos para a saúde mental, saúde física, a pessoa às vezes perde sono, a pessoa começa a ter vários prejuízos, procurar um psicólogo sem hesitar. E com o 13º? Você deu várias dicas aí, mas tem alguma específica para o 13º? Tem. Em primeiro lugar, quando você recebe o 13º, presta atenção, essa é a dica de ouro aqui, né? Antes que você já torre o seu 13º. Você nem recebe o 13º, já sabe tudo que vai acontecer com ele, né? Como se viesse o 14º, 5º, 6º. Mas em relação ao dinheiro que vem do 13º, é fundamental que você possa, antes de recebê-lo, já mais ou menos planejá-lo. Em que sentido? São duas dicas que a gente dá para esses momentos. A primeira dica que a gente dá é que o 13º seja para quitar dívidas e não criar novas. Então, o 13º ele tem que contribuir para quitar dívidas já feitas, não para produzir novas dívidas, né? Porque você vai ter problemas com isso. Cedo ou tarde bate na porta isso daí, né? Não tem como você eliminar esse problema. É o tipo de problema que quanto mais você nega, maior ele fica. Você tem que olhar para os seus monstros de frente. A segunda dica é a dica de ouro do investimento, né? De quem quer se tornar ou começar a se tornar investidor, que é pague-se primeiro. Você não vai juntar um dinheiro para você, o que sobrar no final do mês, se sobrar. Porque você está se tratando como sobra, você não é sobra. Então, você vai fazer o pague-se primeiro. O que é o pague-se primeiro? Pague-se primeiro, você já vai separar um dinheiro de antemão. Você recebeu no dia 1º o 13º. No próprio dia 1º, você já vai separar um dinheiro para você, enquanto um investimento seu, e você depois, com o que sobra, que você vive, que você paga as dívidas, paga as contas. Agora, para quem está com as dívidas maiores aí do que o 13º, como escolher quais dívidas pagar? Quando você tem dívidas muito importantes, você tem que dar preferência para aquelas que são essenciais e que você tem, que são maiores e que sem elas você não vive. Por exemplo, você tem um financiamento de apartamento, né? Ela é essencial, você precisa do apartamento, né? Ela é grande, você precisa tentar, de alguma forma, lidar com esse financiamento, mas não só pensar nas dívidas maiores e essenciais.
Mas pensar também, eu acho que nós brasileiros não temos essa cultura de negociar essa dívida. Então você pode tentar fazer uma negociação, tentar procurar saber as formas de amortização melhor para você. Às vezes, por exemplo, está financiando um apartamento. Em vez de eu amortizar a parcela mês a mês, eu vou e amortizo em cima do montante, que não tem juros. Então, estratégias de amortização, pedir contribuição para quem está em casa também, para você tentar mudar a sua vida financeira. Se tem filho, faz essa educação com os filhos também, para você lidar com isso. Então, essas dívidas que são as maiores e as mais essenciais, a dívida da energia elétrica, a dívida que você não... coisas que você não pode ficar sem ela se você tiver a dívida, não se você tiver em dia. Então, tenta negociar. Tá com problema no condomínio, conversa com o síndico, vê com a operadora de cartão de telefone, de celular. Enfim, você vai com cada um desses lugares, as duas coisas. Dá preferência, tenta amortizar, tenta negociar e tenta você também criar ali uma estratégia em que você consiga, quem sabe também, ter uma renda extra. Né? Uma outra dica já também. E contribui para esses momentos. Né? Por quê? Como eu estava dizendo, uma pessoa que tem compulsão muitas vezes se torna acumuladora. Sim. Então, quando eu vou atender, por exemplo, alguém que tem essa questão da acumulação, e o acumulador, pessoal, virou diagnóstico no último manual diagnóstico americano, né? Então, é considerado uma psicopatologia, um transtorno. Então, o que eu faço nesses trabalhos? Uma tentativa de desapego, como? Vendendo aquilo que não usa. Quer dizer, resolve dois problemas. Tentar resolver dois problemas. O problema psicológico, que é o desapego, aprender a perder, aprender a lidar com esse, que a vida é isso, né? Transitoriedade, as coisas se vão. E também você, ao mesmo tempo, cria uma renda para você poder pagar dívidas que você está acumulando ou que você fez no impulso, ou no caso da compulsão, você fez a partir da compulsão, né? A compulsão por compras tem tratamento, tem cura? Tem tratamento, com certeza, como qualquer transtorno, como qualquer problema que você venha desenvolver comportamental, né? Porque você pode elaborar o sentido dessa compulsão na sua história. Você pode elaborar essa necessidade desse prazer imediato da compra. Você pode alterar, né, o sentido dessa compulsão para... Você pode deslocar isso de modo que seja favorável para você. Você pode aprender a ter limites, né? Você começa a aprender a colocar limite em você e no outro, igual a gente falou, né? Eu colocar limite em mim é saber começar uma educação financeira e meu tratamento psicológico. Colocar limite no outro, tirar a notificação, tirar alguns aplicativos, organizar a casa, organizar minha vida financeira, como eu lido com essas questões, né? Então, a gente não fala necessariamente em cura, pois pode retomar muitas vezes alguns comportamentos, alguns sinais, alguns sintomas, mas a gente consegue elaborar e transformar isso em algo positivo, sim, para a pessoa. Existe alguma medicação que faça parte do tratamento ou não necessariamente, em alguns casos? A medicação ela entra quando ela tem sintomas psicológicos. Então, por exemplo, a compulsão por compras, ela te gera ansiedade e a ansiedade te gera a compulsão. Então, pode ser que a gente faça uma associação de psicólogo com psiquiatra para que a medicação entre. Por exemplo, para você, vamos supor que você não sabe nadar muito bem. A medicação é como se fosse uma boia que você começa a nadar. Depois tira uma boia, você começa a nadar mais ou menos com um pouquinho mais de segurança e autoestima, aí tira a segunda boia. Então o medicamento ele entra nesse sentido, né, para te ajudar a lidar com isso, que você não precisa lidar muitas vezes com a medicação. Então a medicação pode ser importante. E aí eu dei o exemplo da ansiedade, mas vai variar de cada pessoa, né? Então pode sim auxiliar no tratamento. Então a gente pode dizer que tem tratamento, mas não tem cura? Tem tratamento, você pode ter remissão, você pode ter um retorno dos sintomas, né? Porque quando a gente fala muito em questão psicológica, a cura seria talvez nunca mais acontecer. Vou dar um exemplo rápido, então, como os Alcoólicos Anônimos, né? É um grupo de pessoas que está tratando a questão
de não ter controle no consumo de bebida alcoólica, eles falam que, como uma lei para eles, que eles sempre vivem essa questão, né, de estar enfrentando todos os dias, né, a questão do consumo da bebida alcoólica. Tanto que eles contam, 1 dia sem beber, 2 dias, 30 dias, 35 dias, 37. É quase a mesma coisa. Né? Estou há 365 dias sem fazer compras que me trazem problemas. Seria mais ou menos isso. Entendi. E para finalizar, quem tem compulsão e tem filhos pequenos, como fazer para ensinar para os filhos que este não é um comportamento saudável? Pois é, né? Porque o filho aprende como? Olhando, né? Exemplo. Vendo, assistindo, por meio da imitação, né? Por meio do espelho. Então, esse realmente um desafio muito grande, né? Se for um casal, que a parte do casal que não está sofrendo com esse problema, possa talvez tomar a frente de algumas coisas e conseguir tentar administrar na parte financeira com as crianças, né? Mas conversar com as crianças, falar do problema, Isso. como lidar? Olha que legal. Você pode, inclusive, com as crianças, mudar, tentar melhorar ou aliviar a sua compulsão junto com elas. Então, enquanto você educa as crianças, você se educa. Ok, a melhor forma de você educar uma criança é você se educando. E aí você pode falar para os filhos o que você está sentindo naquele momento. Olha, mamãe ou papai, ou você fala o seu próprio nome, né, que aí infantiliza menos, está passando por esse problema de ansiedade. Aí você pode até perguntar para a criança, ela sabe o que é uma ansiedade, uma tristeza, porque elas sentem também. E falar, olha, eu tô agora muito irritada, por exemplo. Eu estou muito irritada e quando eu fico irritada, eu compro. Então, para eu não ter problemas nesse momento, eu não vou nem conversar com você, porque eu estou brava com você também, e nem comprar, que é algo que eu faço. Eu vou ficar aqui no meu canto, eu vou tomar um ar, eu vou assistir alguma coisa. Então, você educa a pessoa, a criança, a entrar em contato com o sentimento e, ao mesmo tempo, a criança vê que no momento de raiva ela não precisa explodir ou comprar ou consumir, né? Então, existe educação financeira para crianças. Mesmo quem tem compulsão pode, junto com a criança, participar desse momento. Eu acho que até melhor, porque faz um sentimento de pertencimento. Alexandre, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso estúdio, pela disponibilidade de compartilhar seu conhecimento conosco. Eu que agradeço. Para mim é muita felicidade poder sempre compartilhar um pouco e levar a psicologia, né, desse modo que faz essa contribuição social, né? Para mim é uma honra essa oportunidade de estar aqui com vocês, tá? E também para quem quiser entrar em contato, continuar talvez comigo diretamente esse bate-papo, vocês podem me encontrar tanto no contato do WhatsApp 27 99943 1968, 99943 1968, ou também nas redes sociais, que também tem todos os meus contatos, no Instagram, @Alexandre_Psicologia. Alexandre_Psicologia, e eu fico muito feliz por estar aqui. Este foi o Estúdio Tribuna Online. O episódio está disponível no site Tribuna Online, no nosso canal no YouTube e nos tocadores de podcast.